Irmãos, louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos continuar nossa celebração. Eu gostaria de convidar os irmãos que abrissem a Bíblia no Salmo de número 84. Nós vamos dar uma passeada nesse salmo. Eu não sei quando você chegou na igreja, mas dependendo da forma que você chegou na igreja e quando, você conheceu esse salmo primeiro pela música. Tem uma música muito bonita com esse salmo. Inclusive foi cantada, né, semana passada, verdade. Salmo de número 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus, como são felizes os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força, os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da tua casa, à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Melhor, o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Deus, obrigado. Esse salmo é muito bonito. Muito bonito. Obrigado. Fala o nosso coração através da tua palavra. Muito o Senhor já tem nos falado hoje. Muito o Senhor já tem nos incomodado hoje. Pedimos que seja o Senhor aqui, não eu a falar. Tem misericórdia. Abra os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Deus, dá-nos um coração inclinado para ouvir a tua voz e disposto a colocar em prática o que o Senhor falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Esse é um salmo muito bonito, é um salmo muito bacana. E esse salmo tem algumas particularidades. Esse é um cântico de peregrinação. Os irmãos já peregrinaram para algum lugar? Peregrinar é uma coisa que eu nunca fiz. Nem tenho vontade de fazer. Gosto do meu canto. Mas o povo de Israel tinha o costume de peregrinar, porque eles tinham que ir festejar em Jerusalém. Então, cânticos de peregrinação eram cânticos que você fazia do trajeto da sua casa até o templo. Porque em Jerusalém você ia para servir o Senhor 3 vezes ao ano. E nesse caminho você tinha alguns cânticos. Esses cânticos estão na sua Bíblia, você pode verificar. Então, do Salmo 120 ao Salmo 134, são só cânticos de peregrinação. O Salmo 42 e 43 e 84 também são cânticos de peregrinação perdidos. Então, vai ver que o salmista, na hora de colocar em ordem, esqueceu. Era para estar talvez lá na frente. Mas eles estão cá atrás. É um cântico que você cantava ao longo do caminho. E é curioso pensar, e eu gostaria de talvez puxar na sua memória, se você se recorda da sensação que é ficar 1 ano sem se encontrar com alguém e reencontrar essa pessoa, uma pessoa querida. A internet tirou isso da gente.
nós temos WhatsApp, nós temos fotos nas redes sociais. É muito difícil ficar um ano sem ver alguém querido. É muito difícil. Tem que fazer muito esforço para você não ver uma pessoa hoje em dia. Ela está em todo lugar. Tem muita rede social, tem telefone, tem várias formas de encontrar pessoas em qualquer lugar do mundo. O fenômeno da globalização nunca esteve tão presente. Nós temos condição de ter uma videoconferência com pessoas do outro lado do planeta em tempo real. A globalização equilibrou os relógios. Nós temos um relógio agora só no mundo. E isso faz com que seja difícil ficar muito tempo sem ver alguém. A gente costuma ficar muito tempo sem ver, inclusive as pessoas que são mais próximas de nós. As pessoas que estão mais distantes é mais fácil. Você está a uma ligação de distância de qualquer pessoa. No passado, no mundo pré-internet, era mais fácil. Inclusive, se você lembra daquela sensação de ter vindo para a cidade, ou de ser filho de alguém que veio para a cidade, provavelmente é comum que as suas férias sejam junto da sua família natal. Aqui em Minas é comum que a gente passe as férias na roça. Então era comum que você via parentes de ano em ano. E essa sensação de encontrar alguns parentes era interessante, porque você carregava algumas sensações curiosas, de não ver a pessoa com frequência, de não sentir o que aconteceu com aquela pessoa, de não ter notícia, de não fazer ideia do que está tendo ali. De quando você chegar na cidade, você olhar e realmente ver que aquilo ali traz algo novo no seu olhar. No mesmo lugar, você tem um retrato na sua cabeça, você chega ali um ano depois, é outro retrato. As pessoas mudam com um ano de diferença. Nós não percebemos tanto por causa do nosso convívio. Essa sensação, se você consegue recordar dela, você vai lembrar de uma palavra muito brasileira. Só nós temos essa palavra, que é a palavra saudade. Saudade é uma palavra só nossa. Nenhum outro português do mundo tem saudade. Há outras palavras para expressar esse sentimento, mas a palavra saudade, que expressa uma mistura de sentimento de falta, nostalgia e desejo pelo que é ausente, a palavra que resume tudo isso no nosso idioma é saudade. Ter saudade de alguma coisa, de alguém ou de algum lugar, por exemplo, que você não vê há um ano, é uma coisa muito gostosa às vezes. A expectativa às vezes mata a gente. Está chegando. Está chegando. É, Brunão? Meu Deus, está chegando. Está chegando. Nem dorme na noite anterior à viagem. Nem dorme na noite anterior ao evento. A expectativa. Você deve trazer isso da sua memória de alguma maneira, por alguma coisa, de algum evento na sua vida, você deve se lembrar. Talvez algum presente que te prometeram, alguém que te ficou muito tempo sem ver, alguém que falou que vai na sua casa, um casamento chegando, enfim, qualquer coisa desse tipo. Agora imagina, irmãos, se você tivesse a oportunidade de entrar na presença do Senhor uma vez por ano. Você sentiria saudade da presença de Deus? Ou você viveria o seu ano normal? Você sentiria saudade de estar na presença do Senhor? O Salmo 84 ilustra alguém que tem saudade de estar na presença de Deus, porque nós temos o Espírito Santo. Em Israel, não havia Espírito Santo para todo mundo. O Espírito Santo estava com o ungido do Senhor, e era pouquinha gente. Para ter acesso a esse momento de comunhão, de culto, você tinha que ir em Jerusalém. E você ia em Jerusalém 3 vezes ao ano. Festa das Cabanas, os tabernáculos e na Páscoa.
E era um trabalhão. Então, imagina a saudade aqui do salmista quando ele sabe que está chegando a época de ir para o templo, no dia que você vai ter contato com a presença do Senhor. Você deve lembrar, talvez, na Bíblia, lá no livro de Samuel. O livro de Samuel conta um pouco dessa história de um camarada que tinha 2 esposas e ele ia toda vez, uma vez por ano, no templo para oferecer os seus sacrifícios. Então ele ia lá uma vez por ano e era aquela grande festa. No caso daquele contexto da história, uma das esposas ficava triste porque ela não tinha filhos. Mas aquilo ali ilustra um pouco o que era a vida da comunidade israelita daquele momento. Era uma vez no ano, onde você separava o que você tinha de melhor para ir para o templo, porque era uma semana de festa. Uma semana de compartilhamento, onde todos levavam o que tinham de melhor para poder compartilhar, festejar e se alegrar na presença do Senhor. Uma semana de culto. Depois não tinha mais. Nessa situação de saudade, o salmista exemplifica isso. O verso 1 fala como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Vamos lembrar, olha só, quem pode ler o Salmo 125:1? 125:1. Quem achou rapidinho aí já lê. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Outro já abre aí no Salmo 121:1, mas presta atenção. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Por quê? Porque esse é um cântico de peregrinação. Você sai da sua casa, você vê o monte, e aí você ilustra. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Você está cantando a paisagem que você está vendo na sua caminhada. Olha o Salmo 121:1. Eleva os meus olhos para os montes, novamente, um cântico de peregrinação. Eu estou andando e eu olho na minha paisagem o que tem? Montanha. Aqui é mais ou menos o relevo de Minas Gerais. Você que já viajou pela Estrada Real, você deve ter visto um monte de pedra. Se você não viajou pela Estrada Real, mas foi aqui na Mangabeiras, tem um parque chamado Parque do Paredão. Você chega perto dele, olha para cima, é muita pedra. É muito bonito. Eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para a Serra do Curral. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Dá para cantar isso olhando a Serra do Curral. Graças a Deus que a gente não tem que andar a pé daqui até Diamantina mais. A gente vai de outros formas. Mas é mais ou menos essa situação. Uma pessoa que saía de Diamantina e tinha que ir em São João del Rei. Ele olhava o que estava em volta e ele via, e a partir daquilo brotava poesia. Lógico, não para todo mundo. Um cara como eu não sabe escrever poesia. Há quem sabe. Há quem sabe e há quem faz. Salmo 126:4. Quem pode ler, por favor? Outro já abre no Salmo 133. Salmo 126:4. Restaura-nos como os leitos do ribeiro no deserto. Em Israel, você tinha algumas montanhas, dependendo da região que você estava em Israel, e essas montanhas tinham gelo, dependendo da época do ano. Dependendo da festa que você ia, era justamente na época do degelo no alto da montanha. E aí formavam-se ribeiros por onde você passava. Olha o salmista cantando. Um cântico de peregrinação. Salmo 33, Salmo 133, o 2 e o 3. Como o orvalho de Hermon. Não tinha a palavra neve naquela época, viu, irmão? Neve é uma coisa moderna. O orvalho de Hermon está citando o degelo do tempo onde aquele orvalho se transformava em água e fazia com que o vale de Hermon, que era um terreno desértico, se transformasse em um lugar extremamente fértil. Porque a galera da geografia, o pessoal que está estudando, sabe explicar melhor que eu, que quando você tem
uma coisa no alto da montanha, esse degelo traz não somente água, traz também os restinhos de pedra que tem sais minerais e nutrientes para as plantas, que vão nutrir o deserto aqui embaixo, que é um solo pobre. E aí você tem a cada ano uma renovação do solo que aduba a terra. Olha só que interessante. O salmista andando e cantando e louvando o Senhor. Que coisa interessante. Cântico de peregrinação. Por isso o cântico de peregrinação. Porque você andava, cantava. E nesse cântico, o salmista fala no Salmo 84, como é agradável o lugar da tua habitação. E nesse salmo ele chama o Senhor de Senhor dos Exércitos, o Elohim Sebaot. Uma transliteração do hebraico seria esse nome, um dos nomes de Deus, aqui chamado de Elohim, Senhor dos Exércitos, Deus que vence as batalhas. Esse salmista, com saudade de Deus, está caminhando para uma dessas festas. Eu gostaria que você lesse, quem pode ler Deuteronômio 16, 16? Três vezes no ano todo homem comparecerá diante do Senhor, não aparecerá de mãos vazias. O que você levava para essa festa? Você levava o que você produzia. A sociedade de Israel era uma sociedade agrária. Então, se você plantava trigo, você levava farinha, você levava, não sei mais o que se faria, além de farinha, mas levava. O que você tinha? Você tinha vaca, você levava vaca. Você tinha uma plantação de outra coisa, você levava outra coisa. Você levava do que você produzia. Você levava o que você tinha. Lá, você comparecia com aquilo diante do Senhor. O melhor do que você tinha, você entregava para o sacerdote. 10%, dízimo. Aquilo ficava para o sustento da tribo de Levi, da tribo dos sacerdotes. E o restante? Festa. Só que eu só produzi farinha. Eu vou ficar uma semana comendo farinha? Claro que não. Porque eu produzi farinha, mas Cristiano levou um pernil de cordeiro. Delicioso. O outro levou uma, sei lá, linguiça de cordeiro, deve ter. Não sei se tinha, né? Mas devia ter. O outro levou não sei mais o que, costelinha de cordeiro. E todo mundo juntava com o que tinha e era uma grande festa. Era uma festa de comunhão, irmãos. Isso aqui era uma festa de comunhão. Os irmãos conseguem perceber o tanto que isso aqui era carregado de unidade daquele povo? Isso unia o povo de Israel de uma tal maneira que fazia com que eles se tornassem um só. E esse era justamente o propósito de Deus. A gente vai lembrar que saiu do Egito escravo e Deus está formando uma nação. Então aqui, muito tempo se passou, a nação está formada. E qual que é o elemento, a massa que o Deus usou para formar a identidade cultural dessa nação? Festa. Festa em torno do Deus de Israel, onde todos compartilhavam com todos o que tinham. Não lembra, irmãos, a igreja de Atos dos Apóstolos? Onde todos compartilhavam o que tinham? Não está assim lá em Atos 2? Todos não compartilhavam o que tinham? O princípio é o mesmo. A igreja de Atos não inventou nada. A igreja de Atos leu o livro de Êxodo e repetiu o que o povo de Israel aprendeu em Êxodo e desaprendeu ao longo da história. Essa discussão, ela foi mudando ao longo do tempo. Os irmãos vão se lembrar, por exemplo, que essa discussão sobre o lugar de adoração, ela foi se modificando. A Bíblia fala lá em João 4,20 daquela discussão de Jesus com a mulher samaritana,
se é nesse monte, se é em Jerusalém, o lugar que se deve adorar, vocês devem lembrar dessa história, senão os irmãos depois leem com mais calma o capítulo 4 de João, e aí vão surgir mais dúvidas, e aí os irmãos leem o livro de Neemias, vão ter mais dúvidas, leiam os 2 livros de Crônicas, e vão lendo. Mas essa discussão do local de adoração é mais longa, a gente faz outro dia. O versículo 2 do Salmo 84 diz: a minha alma até desfalece pelos átrios do Senhor. Essa expressão era muito curiosa, porque esse até desfalece, ela traz o seguinte sentido: você já viu alguém branco de susto? Você já virou para alguém e falou assim: você está branco, você vai desmaiar desse jeito. Uma emoção forte, parece que o coração parou. Essa é a sensação que o salmista descreve aqui. Quando ele caminhando, dependendo do lugar que ele está em Israel, ele caminhou pouco. Dependendo do lugar que ele caminhou em Israel, ele caminhou muito. Jerusalém fica no meio do país. Então tem muita coisa para cima e muita coisa para baixo. Então, dependendo do lugar que ele está, ele teve que andar muito até chegar a Jerusalém. Dependendo, ele teve que. Nossa! E Jerusalém não só fica no meio, mas fica no alto. Lá na escola bíblica, nós vimos, por exemplo, um mapa. Tem uma cordilheira de montanhas no meio do território de Israel. Jerusalém está lá em cima. Então, você tem não só que andar, mas subir o morro. Ainda bem que é para subir o morro, né? Que na volta, na descida é mais fácil. Uma semana depois de festa, descendo é mais rapidinho, né? Você deve engordar ainda depois de uma semana festejando. Descer é mais fácil que subir. Então, é melhor subir na ida. Desce na volta. Melhor. Então, chegar e enxergar Jerusalém, a sensação para o salmista aqui de enxergar Jerusalém faz com que ele descreve essa emoção como alguém que quase desmaia de emoção. Eu imagino isso aqui, sabe como? Lembra aqueles programas antigos que ia um camarada falando assim: eu perdi o contato com meu irmão há 30 anos, 40 anos, eu perdi o contato com meu filho, perdi o contato com meu pai. E aí, tudo armado, né? Eles já tinham achado a pessoa estava ali, e aí eles colocavam uma pessoa de frente para outra na surpresa, assim, a pessoa estava aquele susto: meu fulano que eu não vejo há 40 anos, e era aquela coisa. Tinha muito programa. Eu não vejo televisão, eu vejo com pouca frequência, nem sei se ainda tem esses quadros, mas tinha muito antigamente. Encontrando a pessoa, meu parente distante, os nomes eram mais ou menos isso. Mas essa sensação, muito tempo sem ver, imagina você, um pai, perdeu o contato com o filho, não sabe para onde foi, e depois reencontra. Que emoção! É uma sensação que, graças a Deus, nós não temos, como a de um pai que manda um filho para a guerra. E ele não sabe se volta o filho ou a medalha de honra, porque o filho morreu na guerra. Então, quando ele vê o filho, imagina a alegria desse pai. Muito melhor do que chegar alguém falando assim: olha, muito obrigado, seu filho lutou bravamente e morreu. A sensação de falar assim: meu filho voltou, deve ser uma coisa impressionante. Misericórdia passar por uma situação dessa. Mas assim, esse é o sentimento que o salmista descreve. Isso é só para a gente entender a sensação de não estar na presença de Deus e olhar Jerusalém e ter uma sensação tão forte que você quase desmaia. Finalmente, vou entrar na presença do Senhor. Até que enfim, eu vou entrar na presença do Senhor. E essa felicidade, por favor, irmãos, quem pode ler o 1 Pedro 2, o verso 2? 1 Pedro 2, 2.
Desejem, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, não o leite de caixinha. Naquele tempo já devia existir leite de caixinha, né? Que o apóstolo Pedro está falando do leite não falsificado. A gente toma o leite meio falsificado, né, irmão? Misericórdia. Desejem o leite genuíno, verdadeiro. Uma criança sabe onde está o peito da mãe. Tem anseio por aquilo. E esse deve ser nosso anseio pela palavra verdadeira do Senhor. Anseio verdadeiro pela palavra verdadeira. O apóstolo Pedro está querendo dizer: busquem o que é verdadeiro, como uma criança no colo tem prazer em se alimentar do verdadeiro leite da mãe, que nutre, que sustenta, previne de doenças e traz todos os benefícios que nós sabemos. Assim, a palavra de Deus, espiritualmente falando, nos cresce, nos fortalece, nos amadurece. O texto continua falando de uma comparação, no verso 3 e o verso 4, ele compara sobre os passarinhos que vivem lá no templo. E aí o salmista fala do pardal e da andorinha. Eu não entendo nada de passarinho, mas eu sei que não são pássaros valiosos. Pardal mesmo a gente usa como exemplo de um pássaro que não vale nada. Ninguém compra pardal. Ele fala, comprei um pardal. Esse pardal é raro. Tem um pardal aqui especial. É um pardal puro. Pardal dá em qualquer lugar. E o pardal é um pássaro que se adapta com facilidade. Ele estava lá no templo. Olha que bichinho esperto, né? Pardal é um bichinho muito esperto. E ele está lá em casa, deve estar na sua casa também, lá deve ter um pardal espertinho. E ele estava no templo, nas frestas lá do templo, dos encaixes, do tijolo, deve ter algum buraquinho. O pardal ia lá e fazia o ninho dele. O ninho do pardal é simples. O pardal é um bicho bem versátil. Não precisa de muita frescura para ninho. Sabe aqueles ninhos bonitinhos de passarinho? O ninho da andorinha é assim. A andorinha faz um ninho muito bonito. Dá para tirar foto. O pardal faz um ninho tipo quarto de adolescente. Cama sem arrumar, tudo jogado, esparramado. Pardal é assim. Andorinha não. O curioso é o salmista colocando os dois passarinhos aqui. É como se ele está dizendo: são espécies diferentes, mas encontraram na casa do Senhor lugar, refúgio, na presença de Deus. Não são iguais. Tem personalidade diferente, age diferente, mas encontraram refúgio na casa do Senhor. Eu também quero estar na casa do Senhor. Na casa do Senhor, o salmista fala que tem átrios diferentes. Como são felizes os que habitam na tua casa. Aqueles que estão nos átrios da casa do Senhor. Achou um lar para abrigar os seus filhotes. Ó Senhor dos Exércitos. Esses átrios que a gente vê falando no Salmo, a gente vai ver falando um pouquinho mais para frente, são os lugares onde a gente podia estar na casa do Senhor. E o salmista encontra lá lugar. Em Efésios 4, 11 e 12, e a gente vai voltar nisso, fala que na igreja cada um tem um dom diferente. Ninguém é igual. Um é apóstolo, o outro é profeta, o outro é evangelista. Cada um tem um propósito. E esse propósito é para a edificação do corpo de Cristo. Nós todos servimos para servir uns aos outros. O texto segue, irmãos, falando de um teste de fé. Está aqui no verso 5. Quando fala assim, como são felizes os que encontram força em ti e os que são peregrinos de coração. No verso 6 fala, ao passarem pelo vale de Baca, ou, talvez na sua tradução, pelo vale
árido, não é isso? Deve ter vale árido por aí, em alguma tradução. Imagino eu. Tem vale árido? Esse vale era um lugar complicado, porque dependendo da época do ano, ele é um deserto. Tipo aquele aquele filme quando os urubus falam assim, rango legal. Dependendo da época do ano, ele é um jardim. E dependendo da época do ano, se você der sorte, chove, se você não der sorte, não chove. Se você sair de casa e olhar para o céu para pensar assim, será que lá vai estar bom de passar ou não, você não sai de casa. Para o peregrino, esse aqui é um teste de fé. O peregrino, quando sai de casa, ele não sabe o que vai encontrar. Ele não sabe se ele vai passar por um deserto, se ele vai passar por um jardim ou por uma interrogação. Pode ser que ele comece atravessando um deserto e no meio chova. Pode ser que ele chegue e esteja chovendo e a chuva para. E aí seja só sol até o final. O vale árido aqui é uma interrogação. Na nossa caminhada com Deus, nem tudo fica claro. Em vários, nem todos são claros na nossa caminhada. Às vezes você está enfrentando uma coisa que começa boa, mas não termina tão boa como você gostaria. Ou que começou difícil, mas terminou muito bem. O vale árido significa isso. Esse vale árido especificamente significa isso. E é curioso, porque nós temos hoje o quê? Previsão do tempo. Naquele tempo não tinha previsão do tempo como nós temos hoje. Meteorologia, que desce para prevenir 4 dias para frente. Eles tinham alguns palpites, eles sabiam de algumas coisas da natureza, épocas do ano, mas não com tanta previsibilidade como nós temos hoje. E no verso 7, ele fala, o salmista fala, prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ou seja, nós superamos a dificuldade uma a uma. Inclusive essa de ter que atravessar esse vale. A interrogação de ter que passar esse vale. Esse caminho aqui é um caminho que é uma interrogação. Quando a gente se encontra no meio de uma interrogação, meus irmãos, só resta a fé. Eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Você não se aventure em lugares assim por sua própria cabeça. Mas se é da vontade do Senhor, passe por esse caminho. E aqui era da vontade do Senhor, porque era a palavra de Deus que tinha falado para ele ir lá para Jerusalém. Então era um passo de fé atravessar esse vale árido. E ele atravessava. Às vezes com facilidade, às vezes com dificuldade, às vezes com chuva, às vezes sem chuva, às vezes com grama, às vezes com solo rachado. Para chegar na presença do Senhor vale a pena. Amém? Seguindo o texto, ele faz um pedido, verso 8 e 9, mais especificamente o verso 9, fala assim: olha, Deus, que é o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Trata com bondade o teu ungido. Haviam muitos rituais sociais em Israel. E essa uma semana de festa tinha muita coisa disso. Por exemplo, lá em Neemias, fala assim: e comam gorduras, bebam doçuras. Mais ou menos aqui o que Neemias está falando é churrasco e Coca-Cola. Comam carnes gordas e bebam bebidas doces. Que conselho bom, irmão. Quando alguém te falar assim, faça dieta, não coma a carne da picanha, você manda ele ler Neemias, seu herege, está indo contra a Bíblia. Pô, irmão, não, misericórdia, né? A Bíblia não está falando isso, irmãos. Isso aqui era uma questão daquela época. Vigie no que a gente deve comer, a gente tem que vigiar. Mas aqui o que a Bíblia está querendo dizer é que naquele momento era um momento de festa. E era um momento para cada um levar
para o que não tinha preparado para si aquilo que ele tinha a mais. Era um momento de compartilhar. Um outro ritual cultural que tinha naquela época era dança. Havia muita dança em Israel. O Deuteronômio 16, 11, 12 cita isso. A festa em Israel era um ritual muito alegre, havia muitos instrumentos musicais, e nesses jantares, nessas refeições, uma das coisas que se fazia muito era dançar, e você juntava com o pessoal, as pessoas que você conhecia dançava. Era um momento de você sugerir, talvez, para o seu pai: o pai tem uma pessoa, quem sabe o senhor não conversa com o pai dela para a gente pensar um futuro casamento, alguma coisa assim. É assim que se conheciam as coisas. Era uma festa social. É uma festa social, as pessoas estavam se conhecendo. As pessoas construíam laços sociais aqui. Além de dança, de alegria, você tinha um convite para quem era estrangeiro. Havia uma tratativa especial para o estrangeiro. Deus falou assim: ó, lembrem-se, vocês foram estrangeiros. Então tratem bem quem é estrangeiro. Um outro costume social que nós tínhamos naquela época: hospitalidade. Recebam bem quem é de fora. Tratem bem quem não tem. Compartilhem. Mas não é sobre isso que o salmista ora. Ele ora: Deus, cuida do ungido. Quem era o ungido? O ungido aqui para o salmista era o sumo sacerdote. O salmista ora pelo sumo sacerdote porque ele vai entrar no Santo dos Santos. A gente leu os átrios do Senhor, e naquele tempo haviam 4 átrios. Primeiro ficavam os gentios, era o pátio dos gentios. Todo mundo podia ficar no pátio dos gentios. Depois tinha o pátio das mulheres, onde só podia ficar mulher. Um pouco mais adiante, o pátio dos homens, homem só podia ficar homem. Depois você tinha o santuário, onde só podia ter sacerdote. E depois, o Santo dos Santos. Lá, o sumo sacerdote entrava com uma oferta pelo povo. E se ele não fosse aceito, irmãos? O sacerdote morria e a nação continuaria carregando o seu pecado. Dava ruim para todo mundo. A oração do salmista é: Deus, cuida do ungido, porque ele vai pedir perdão por mim. Cuida do ungido porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Sou falho. Eu erro muito. A lei é pesada, eu não consigo cumprir a lei. Eu tento cumprir a lei, mas cumprir a lei é muito difícil. Então cuida do ungido porque ele vai pedir perdão por mim. Mas se ele morrer, estou frito. Quem vai pedir perdão? E agora? Como diria o Colorado. Então ele orava pelo ungido. Até, meus irmãos, que chegou o ungido do Senhor, que nasceu em Belém, que se entregou pelos nossos pecados, que morreu na cruz para nos salvar. Nós continuamos orando. Nós só não precisamos mais orar todo ano, porque o sacrifício de Cristo, diferente do sacrifício daquele tempo, que era uma vez por ano, continua efetivo, continua eficaz. Como diz lá em Hebreus 9, 26. Ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Então, meu irmão, onde está a nossa confiança? Onde está a nossa oração? No ungido do Senhor. Nós não precisamos ter mais saudade. Eu gostaria de desafiar você a colocar sua confiança no Senhor. Nesse momento,
É hora de lembrar que você tem acesso à presença de Deus. Quanto tempo faz que você experimentou dessa presença do Senhor? Se por acaso, de alguma maneira, você se afastou disso, é hora de aproveitar a presença de Deus. E como eu sei, meus irmãos, que eu estou na presença de Deus, você mede isso de duas maneiras. Primeiro, prazer que você tem em se relacionar com Deus, lendo a Bíblia e orando. Você tem prazer em ler a Bíblia e orar? Ou isso é penoso? Segundo, você serve, você tem usado seus dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo? Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça e refletisse nesse momento, um momento de reflexão. Nós estamos diante do ungido do Senhor. Se fosse o salmista, você estaria orando por alguém que vai entrar na presença do Senhor. Agora você não precisa orar por alguém que vai entrar na presença do Senhor. Você pode entrar na presença do Senhor, eu posso entrar na presença do Senhor, porque o sacrifício de Cristo, o triunfo de Cristo na cruz, nos permite entrar na presença do Senhor e fazer essa reflexão. E se porventura você, na sua reflexão, perceber que é necessário fazer algum conserto, fazer algum tipo de ajuste no seu relacionamento com Deus, para que você não precise sentir saudade de Deus, para restaurar a sua comunhão, restaurar a utilização do seu dom, aproveite esse momento, fale com Deus. Deus, eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero ser útil para o meu irmão, eu quero ser bênção, quero ser usado pelo Senhor. Grande Deus, nós estamos diante do Senhor. Como era difícil para o salmista entrar na tua presença, Pai. Havia vale árido, havia peregrinação, havia muito esforço, Pai, para chegar na tua presença. Obrigado pelo sacrifício de Cristo, que rasgou o véu, rasgou o segundo véu, e nós estamos hoje diante do Senhor, Pai. Pai, sonda o nosso coração. Sonda, Pai. Faça um raio-x em nós. Vá fundo em nosso coração, Deus. Se é necessário mudar, nós pedimos, Espírito Santo, nos ajude. Nós nos colocamos à disposição do Senhor e pedimos, Deus, não queremos ficar longe do Senhor, queremos a comunhão com o corpo de Cristo. E na comunhão com o corpo de Cristo, servir a igreja, servir ao Senhor com os nossos dons e talentos. Queremos ser apaixonados, Deus, pela leitura da Tua palavra e pela oração. Queremos experimentar o que é ser usado poderosamente pelo Senhor. Queremos nos permitir sermos instrumentos poderosos na Tua mão. Conosco, Deus, o que o Senhor quiser. Nos colocamos assim diante do Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.